Alô, amigos do futebol. Estamos aqui com mais um programa Donos do Jogo. E hoje contamos com a presença do Josimar da Rosa, o Índio. Seja bem-vindo, Índio. Muito obrigado, Ed. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e já aproveitar também para te desejar muito sucesso nesse novo projeto aí. Muito obrigado. Índio, hoje tu vai contar aquilo que você não pôde falar, de repente, lá dentro do vestiário, dentro do campo. Tu não pôde xingar o bandeirinha, o juiz, o treinador, o auxiliar, até o próprio presidente. Mas nós vamos começar, Índio, lá pelo colégio, que sempre um rapaz estudioso, um aluno estudioso, desculpa, sempre dá alguma coisa na vida. E você foi e é um bom centroavante, na minha opinião. Mas como era o Índio lá, na época do colégio, ia na escola para estudar ou só para comer merenda? Não, sempre fui para estudar, né? Tanto que passei de ano em todas as séries direto, né? Nunca reprovei, mas sempre aproveitei aqueles intervalos para estar jogando meu futebol, né? E o apelido Índio surgiu como? Surgiu no colégio ou depois? O Índio surgiu quando eu fui para Juventus, né? Eu jogava no Canabarrense, na escolinha do Canabarrense, que era o professor Jairo. Aí uma grande maioria da gurizada estava começando a ir jogar na Juventus, a questão de campeonatos e tal. Aí tive o convite para ir também. Aí cheguei lá na Juventus, tinha o Josi Bomba, né? Vocês conhecem também, que também é Josimar. E daí o João Bandeira falou que dois não ia dar. E como eu era bugrizinho na época, ele falou, tu vai ser o índio. E aí ficou. Mas nessa época não tinha toda essa questão que tem hoje, chamada de bugrizinho, mais bugre. Seria hoje, como eu vou dizer, ah, hoje muita cobrança, tu não pode chamar ninguém de apelido que a coisa vira descamba para o outro lado, né? Naquela época era saudável um apelido. E hoje tudo vira preconceito, né? Mas naquela época foi uma brincadeira sadia ali que ele fez. E que bom, né, que ele deu esse apelido que eu tenho até hoje no meio do futebol. E uma questão assim, se você hoje, como é que você se vê se não fosse esse teu apelido de índio, fosse só chamado o Josimar da Rosa, o centroavante Josimar da Rosa, emplacaria pelo futebol, mas pelo nome até daqui a pouco seria um pouquinho mais difícil das pessoas te reconhecer. Não, mas é que na verdade o pessoal vai se acostumar. Tu fazendo o gol, o pessoal vai se acostumar com o teu nome, independente do nome que tu tiver, né? Eles não vão lembrar do que não faz gol. Desses aí pode ter o nome mais bonito do mundo, mas se tu não fizer gol, ninguém vai saber. Bright White, assim? Não, o Bright White faz, né? É que é que tá uma polêmica também, mas vamos deixar o profissional para lá, então. Então, tu teve base em escolinha do Canabarrense e também lá da Juventus. Primeiro eu joguei no Canabarrense, né? Até muita gente nem sabe, ali eu treinava de lateral direito. E depois que eu fui para a Juventus, que daí tinha essa carência no ataque lá na minha categoria, cheguei, ganhei o apelido e já fui colocado em outra posição. E dali em diante já ficou o índio centroavante. E o padrinho disso tudo é o João Bandeira, do Índio e de tornar centroavante. Cada treinador tem uma parcela, né? Cada treinador que eu tive junto tem uma parcela em alguma coisa, né? Então começou lá com o Jairo e depois dali do João Bandeira em diante e me transformei no índio que eu sou hoje dentro do futebol, né? Quando você começou na escolinha do Canabarrense, para você jogar de lateral, o que te inspirou a ser lateral? Porque teu pai sempre jogou no meio de campo. Cara, eu não. Desculpa, os teus tios também, que eu lembro, Raul, mais... Sim, mas aí a gente já parte para aquela questão do nome. É Raul, é Vilmar, é Aires, né? Então, o meu nome, Josimar, eu não sei se tu vai lembrar, teve um jogador da seleção em 88, que era o lateral direito, o Josimar. Então, por causa daquele cara que eu recebi esse nome, né? E eu não sei daqui a pouco se o Jairo gostou disso. Então já veio o Josimar, já vamos botar ele na direita também, quando vê dar certo, né? Já vai ser o nosso lateral direito. E partindo já para o amador, como é que foi o convite para você jogar um amador?
A questão do amador começou tudo ali no Atlético, né? Como, né, tu já bem sabe também, né? A gente foi vizinho por muitos anos ali. E daí teve sempre essa questão também do pai ser da diretoria, minha família está sempre tudo envolvida, meus tios, o vô sempre acompanhava ali também, e ali foi o meu começo, né? Perto da família. Você lembra com quantos anos você começou nos titulares? Ah, eu comecei jogando aspirante lá, que eu acho que foi com 12 ou 13. Eu sei que com 13, 14 eu já fazia parte de vez em quando também do primeiro quadro, né? Por questão também do porte físico que ajudava, né? Não vamos nem comentar a idade, né? Porque tem gente que não gosta, mas nessa época, então, em 2013, você fez parte do primeiro título municipal do Atlético. Em 2013 eu estava junto jogava pouco, né? Talvez entrei em algum outro jogo, hoje eu não me recordo, mas eu fazia parte, jogava no segundo e fazia parte do primeiro também. Lembra quem era o centroavante do Atlético nessa época? O, o centroavante que jogou no campeonato eu não lembro, mas eu lembro que na final eles foram atrás do Tição, lá de Paverama, que veio e foi fundamental para o Atlético ganhar aquele jogo lá do Gaúcho. Eu me recordo nesse jogo que ele até perdeu a sola da chuteira, A perdeu a sola sola da chuteira. Eu achei, perguntei de quem era, no final do jogo ele disse, é minha e eu vou levar de recordação. E é assim, uma coisa que a gente nunca mais se conversou, não conversei com ele. Talvez ele esteja até hoje essa sola da chuteira, então guardada, se guardou mesmo como recordação. Isso é muito importante. E o teu primeiro treinador no Amador? O meu primeiro treinador, a não ser do segundinho ali, que agora eu não lembro quem foi, mas daí teria, teoricamente, foi em 2003 ali, que foi o Jaime Vatti, né? Que foi o técnico campeão daquele ano do municipal ali. Junto com o Joãozinho Leite O também lá João e o do 8, né? Joãozinho, isso mesmo. Isso aí. Quantos times tu já jogou no Amador aqui da região? Bah, joguei nos quantos, Ed? Joguei no Atlético, joguei no Esperança, joguei no Canabarrense, Juventude da Franca, no Ouro Verde, né? Lajeado eu joguei no Carneiros, no Estudiantes, no Santo André. Joguei Boqueirão também, no São Brás, no Matão. Joguei ali em Salvador do Sul, no Campestre Baixo. Joguei no Grêmio, ali, não sei se é Boa Vista do Sul, ali perto daqueles restaurantes que tem numa baixada ali. Tem um time ali, o Grêmio, também joguei. Joguei lá em Brochir, teve uma vez uma Copa Polar, jogamos pela Juventude lá. Que eu me lembre agora, acho que o Estudiantes, acho que eu falei, né? Eu acho que são esses. Deve ter mais um ou outro aí que não me vem na cabeça agora. Dos grandes de Teutônia, então, você só não jogou no Gaúcho. Só não joguei no Gaúcho. Teve. Como é que eu posso te dizer? Eu sempre fui aquele cara do Atlético e aí a gente jogou ali, só para entender um pouquinho melhor. Aí jogamos no Atlético ali em 2003. No outro ano, o pessoal foi tudo para o Canabarrense, né? Então ali em 2004 eu tive a minha primeira oportunidade de ser titular no primeiro quadro. E o meu primeiro jogo foi contra o Gaúcho, que a gente ganhou de 1-0 com um gol meu, né? E eu deveria ter o quê? 14, 15 anos na época, né? E no outro ano o Esperança veio lá em casa, o Fornec e o Gilson Roman, falar com o pai para me levar pro Esperança, né? E daí o pai falou que na condição que eu pudesse ter oportunidade no primeiro também, né? Porque ali no Atlético eu já estava tendo oportunidade. E eles concordaram, fui para jogar no segundo, era o combinado, né? Me lembro até hoje, meu primeiro salário no futebol amador, R$ 25, 2004. Aí fui para lá, joguei no segundo e realmente, como eles prometeram, eu tive muita oportunidade no primeiro, né? Então, como logo eu comecei a ganhar muito título no Esperança, eu acabei me identificando ali. E, por fim, sobrou pouca oportunidade de sair para o Gaúcho, né? Vamos dizer assim. Até tive em 2010 ou 9, não, 2009, quando eles ficaram campeão, eu fui convidado. Só que já tinha Junico, tinha Pipoca e o Esperança naquela época participou da Copa Sicredi. Então eu preferi jogar
né? Acabei ficando no Esperança e não fui para o Gaúcho. E logo em seguida também eles acabaram ficando um bom tempo fora, né? Que eu acho que nesse meio tempo eu teria tido alguma oportunidade de ir para lá também. Tem vontade de jogar no Gaúcho ou não? Cara, eu acho que quem joga futebol em Teutônia, com todo respeito a todos os times, né, que fique bem claro, mas eu acho que todo mundo que joga, eu acho que deveria ter vontade de jogar no Esperança, no Canabarrense e no Gaúcho, que para a grande maioria são considerados os três grandes de Teutônia, né? Tem uns que... Bom, deixa para lá. Eu já botaria o Atlético junto, né? Eu também. Mas, assim, hoje talvez não, talvez esteja voltando, talvez esteja, sabe, crescendo de novo. Mas o Atlético teve uma fase ali, 2016 a 2018, por aí, era o maior clube de Teutônia, o mais vencedor, chegou a conquistar um bicampeonato. Sim, Né? a gente ganhou do Esperança e na outra a gente ganhou do Juventude da Cuba, né? Isso aí nós vamos ter esse assunto aí, nós vamos trazer loguinho, porque eu te pergunto, então, o melhor jogo da sua vida? Bah, essa é uma pergunta bem interessante. Mas um assim o que eu considero muito importante por tudo que aconteceu foi aquele da final contra a Cuba lá, porque a gente perdeu o jogo em casa, a gente foi na casa do adversário, precisava ganhar e ganhar nos pênaltis. E eu acabei jogando só o primeiro tempo, né? Até tem a filmagem para comprovar. Eu acabei, eu acho que tocando 5, 6 vezes na bola, eu fiz 4 gols e bati uma falta que raspou no travessão. Né? E chegou no intervalo, falei para o pai que eu queria sair, que o resto agora era com os guri, né? E por fim deu tudo certo, a gente foi para os pênaltis, ganhamos nos pênaltis também e ficamos campeão. Aquele dia lá nesse jogo, e depois também, até hoje se conta a história, que o Índio sonhou que faria os gols, não me lembro, não recordo quanto era o teu sonho, mas que não iria bater o pênalti porque iria errar. E aí, assim, tipo assim, o Índio, o goleador, o batedor de pênalti, naquela hora sair, você tinha comentado só com a diretoria, só com o presidente, treinador, ou você já tinha aberto naquele momento para as outras pessoas, para as pessoas entender que o Índio fez 4 gols e sai do jogo sendo que era o cobrador de pênalti? Sim. Não vou me recordar bem agora, né, como aconteceu, mas teve isso aí. Dessa questão foi um sentimento que teve, porque se tu acompanhar hoje em dia, até hoje em dia acontece isso. O jogador que fez o gol erra o pênalti. O cara foi o melhor do jogo, vai para uma decisão, erra o pênalti. Né? Não que o cara não saiba bater, mas são coisas que acontecem no futebol. Tanto que naquele jogo, meu segundo gol foi de pênalti. Né? Então, quando o time precisou de mim, eu estava lá. Só que nós tinha ótimos batedores, né? Até o Testa jogava com a gente, né? Que é um baita de um batedor de pênalti, que foi o cara que entrou no meu lugar para fazer uma das cobranças depois. Eu me recordo, que agora não vou me recordar o ano, mas eu fui treinador dos aspirantes do Atlético, e a gente perdeu para o Avante 2-1 lá no 11 Amigos. E eu tinha um volante que jogava comigo, o Ademar, conhece ele, era ali da Vila Esperança, acho que mora até ali. E ele, durante o jogo, de volta no Atlético, a gente ganhou 4-1. Ele foi um dos caras que fez o gol de pênalti. Na decisão por pênalti, ele pediu para ficar fora. Infelizmente, naquele dia, a gente acabou perdendo, não por culpa dele, né? Mas uma coisa que foi assim, os caras entraram para bater pênalti. Sim. E é uma coisa que eu, no meu ponto de vista, eu não gosto muito assim da pessoa, o jogador só entrar lá, bater o pênalti. Como é que tu vê isso? O jogador entrar frio para bater o pênalti? É uma situação complicada, né? Porque daqui a pouco, depende do tempo que tu vai entrar, se deu tempo daqui a pouco para tu ter um certo aquecimento ali durante o jogo, para estar mais, já com a cabeça mais dentro do jogo, para também poder decidir a questão da cobrança, né? Inclusive agora ali no regional a gente caiu fora, um dos pênaltis, quem errou foi o Biel, que também entrou no finalzinho. Né? Não que ninguém quer errar um pênalti, né? Mas daqui a pouco
São coisas que acontecem, é muito difícil tu explicar o futebol, né? Não é querer culpar ninguém, né? Mas o futebol tem dessas coisas. E dessas experiências de todos os times que você jogou, tem uma que eu me recordo de 2022, Canabarrense e Esperança. Campo lá do Ribeirense, o Canabarrense ainda não tinha estádio, no campo dele não estava pronto. Conta-se também que o Índio estava ansioso, o Esperança perdendo 1-0, e o Índio lá, eu quero entrar, eu não quero entrar só para bater os pênaltis. É verdade que conta que o Índio foi no Bandeira e pediu para substituir alguém, chamou o outro companheiro lá, ele saiu, e o Índio entra e faz o gol do título. Sim, isso aí aconteceu. A gente ganhou o primeiro jogo e a gente estava perdendo de 1-0. O jogo da volta lá no Ribeira, para o Canabarrense. Acho que até foi o Ledesma que fez o gol. E o jogo começou a desenrolar e vai. E estava indo para os pênaltis, né? E eu sempre fui considerado assim também um jogador iluminado, né? De entrar, fazer gol importante. Geralmente também sempre estava jogando, né? Mas de fazer gol decisivo e coisa e tal. E isso até as pessoas que estão olhando acreditam, né? Então, daí nós estávamos no banco ali. Aí estava o Edivan e o Gustavo. E daí eu falava para o Edivan, né, que era tipo, um amigo meu já também, de longa data, né? Daí eu falava, tá, Edivan, vou entrar ou não vou entrar? Não, vou falar para o Gustavo. Aí chamou o Gustavo, não, já vai entrar. E o tempo foi passando, e chegando mais para o fim do jogo. Tá, Edivan, e aí? Não, eu já falei com ele, né, agora é com ele, não sei o quê. E foi passando, e foi, tá, Edivan, e aí? Vou entrar ou não vou? E daí eu já não estava mais tendo resposta. E todo mundo sabe que o vestiário do Ribeira é lá no cantinho da bandeirinha, né? E o mesário fica lá, pertinho do Bandeira. Aí eu falei, então eu vou pro vestiário, né? Aí peguei e comecei a caminhar pro vestiário, cheguei lá. Aí o Anderson, o Nene, né, era o nosso lateral esquerdo. Aí como não, tipo, é uma posição que daqui a pouco precisa tirar um da defesa para botar alguém no ataque, né? Daí eu falei para o Bandeira, para o mesário, né? Tira o lateral lá que eu vou entrar. E já fui no bandeirinho e já fiz a substituição. Aí, por fim, entrei, acho que aos 40, 42. E aos 48 eu fiz o gol do empate que deu o título para o Esperança. E como foi a reação do Gustavo na hora que você tirou o Nene do jogo e você entrou sem ele saber? Mas nem sei da reação dele. Eu sei da minha, que a gente entrou e já era uma lateral, para nós bem ali. Aí entrei e fui direto para a área, não sei quem cobrou lá para o Caroca já cruzou na área e eu já cabecei na primeira bola. E o Kisha fez um milagre, não sei como ele pegou aquela bola. Então já poderia ter sido o gol no primeiro lance, né? Mas nem deu tempo de olhar para ninguém, né? Só que entrei para tentar ajudar e o jogo desenrolou mais um pouco e por fim, num escanteio, consegui fazer o gol de cabeça. E você lembra quantos gols você tem na carreira? Nunca fiz essa contabilidade, nunca parei para pensar sobre isso aí. Mas é uns quantos? Tem bastante, tem bastante. E por qual clube, assim, mais ou menos, você marcou mais? Pelo tempo no Esperança, com certeza? Com certeza no Esperança. No Esperança eu tenho muito gol ali. Eu joguei muitos anos e eu tinha uma média no Esperança de quando eu jogava, vamos dizer, né? Quando eu era titular, que foi na grande maioria do tempo, eu tinha uma média de 13 a 17 gols por campeonato, né? Então tu faz aí, vamos dizer, vezes 10 campeonatos, isso aí vai dar 150 gols para cima. E se for pesquisar, provavelmente eu tenha mais que isso lá mesmo. E títulos do Municipal lá de Teutônia, que você também é o maior campeão de Teutônia em títulos municipais? Isso aí é uma coisa até que eu já comentei com alguns, que eu acho uma certa frescura hoje em dia essa questão do intermunicipal, né? Para mim, isso aí é um outro campeonato. Eu acho que deveria, não é a palavra certa, vamos dizer, criar vergonha e voltar a ter o Municipal de Teutônia, não sei qual forma fazer, né? Só um pensamento meu, de ter mais times e voltar sim a ser o Municipal de Teutônia. E não jogar o intermunicipal e o time que for mais longe ou que for campeão ser considerado também o
o campeão municipal, intermunicipal e municipal, né? Até porque hoje em dia tu não tem muitos mais participando dessa forma, né? Para ser bem sincero, como eu conto os 4 títulos do Atlético, né? Mais os 5 do Esperança, teve mais um do Ouro Verde, que daí fecha 10, e daí tem esse do Canabarrense ali também, né? Que eu conto como intermunicipal, né? Eu não vejo que teria que ser dessa forma. Acho um baita de um campeonato, está se mostrando cada vez mais um campeonato muito forte, mas para essa contagem eu acho que deveria ser feito de alguma outra forma. Mas agora você tocou num ponto importante quanto a ser só o municipal. Teutônia tem vários times, muitos, a maioria deles estão parados. Se você conversar com os dirigentes dessas equipes, agora, nesse ano, o Ribeirense está voltando, mas sempre foi, não vou citar o nome daqueles que estão parados, mas o motivo é o alto investimento que tem que fazer em jogador. Para ti, se o dirigente te oferece X, você aceita. Se ele te oferece outro valor, você recua e espera a próxima oferta. É mais ou menos assim que funciona? É mais ou menos assim. Hoje em dia está assim. Quem quer fazer time forte, querendo ou não, tem que gastar, né? Por exemplo, agora a gente está numa briga ali que o Canabarrense ganhou os 3 títulos, né? Então, para os outros times fazer uma frente para tentar tirar essa hegemonia do Canabarrense, precisa gastar, né? Um exemplo agora é Claro, a gente não sabe questão de valores e tal, mas se tu for olhar o time que o Gaúcho está montando, isso ali não é um time barato, né? O Atlético, a gente sabe das condições, sempre foi, não é agora, vamos dizer, está fazendo loucura. O Atlético nunca fez loucura, e agora também eu acho que até ficou um time muito bom, né? Tomara que a gente consiga desempenhar um bom futebol, né? Mas tem times aí que estão investindo bastante para tentar tirar esse campeonato, vamos dizer, do Canabarrense, né? Vamos fazer um agradecimento aí aos nossos patrocinadores, o Gole da Alegria, representante do Chopp Prost Beer, e também da Churrascaria Sabor da Roça, aqui em Lajeado. Hoje estamos na Churrascaria Sabor da Roça em Lajeado e fazendo o programa daqui. Índio, Vilmar da Rosa, foi seu treinador? Esse aí foi o meu melhor treinador, né? Não tem como ficar no banco com ele. Nunca ficou no banco com o Vilmar? Não, quando ele treinou, não. E como é ser comandado pelo Vilmar? A gente teve uma conversa uma vez sobre treinador de futebol. E ele me passou que numa montagem de time não adianta pegar 11 bons. Claro que não pode... Um time bom tem que ter jogador bom. Mas, tipo assim, tem que saber as características do jogador para formar os 11 e também os 15, 16, que são os principais. Como é que era o Vilmar no vestiário? Como é que era o Vilmar na semana, que sempre tem aquela resenha durante a semana? O pai, ele se mostrou ser um bom treinador, né? Porque os campeonatos que ele disputou, ele ganhou. Então, contra os números, não tem como ir contra, né? E a minha questão também de ter jogado, a gente brinca, mas eu jogava porque eu também tinha meus números como jogador, né? Tanto que a gente falou ali, na final fiz 4 gols, um ano antes a final foi contra o Esperança, eu fiz os 2 gols lá no Atlético e fiz o gol do empate lá no campo do Esperança, ficamos campeão também. Então não caí ali de paraquedas, né? Mas nunca me meti, né? O pai tinha as convicções dele e eu, como jogador, eu também não me sinto à vontade de dizer, e não é só com o pai, é com todos, né? Eu não me sinto muito à vontade em conversar contigo e dizer quem eu acho melhor que tem que jogar. Jogar o Edmundo, tem que jogar o fulano, porque, querendo ou não, todo mundo é amigo, né? Cada um se capacita também de alguma forma para ter essa oportunidade, e quem tem que resolver isso é o treinador, né? Então foi uma coisa, eu sempre brinquei com o pai, né? Eu falei, na quinta-feira eu já vou te dar o papelzinho, né?
esse time que tem que botar em campo. Não me adianta nem me trazer papel, eu vou botar o meu time. E sempre foi assim, e deu certo. Mas o Vilmar, conversando com ele no dia a dia, ele é um cara muito tranquilo, muito calmo, tem suas ideias e tal. E lá dentro do vestiário, quando o time não estava bem, quando tinha que puxar a orelha, ele é aquela calma toda ou o Vilmar explode assim? Não, o pai ele nunca foi um gritão assim, né? Vamos dizer, um treinador gritão, querer impor as coisas, né? É um cara mais pensava no jogo, o que que a gente pode fazer para sair dessa situação, né? Tanto que quando ele participou, tinha o Bira junto com ele. Ele sempre gostou dessa troca. E eu também acredito que é interessante porque às vezes tu tá focado em um certo movimento do jogo e a coisa está acontecendo em outro, né? E esse cara ali que está para auxiliar, daqui a pouco ele enxerga isso, né? E provavelmente muitas vezes o Bira deve ter falado, ó, Vilmar, tá vendo ali, tá acontecendo tal coisa, né? Só que sempre foi uma coisa dos dois, né? E nos intervalos, lembro muito bem que sempre tentaram passar tranquilidade para nós, né? Até porque a gente nunca teve muita imposição de não estar tranquilo, né? Como a gente chegou, tanto que na final contra o Esperança, a gente chegou com vantagem, né? A gente tinha vantagem dos empates. Então, para nós, isso ali, pela comunidade, teria que ser ao contrário, né? O time grande ter vantagem, né? E a gente sempre chegou bem para decidir as finais. E o jogador de referência para você, tanto no amador que você via jogando e tanto também no profissional, teve alguém assim que tu se inspirou para ser o índio centroavante? Cara, para mim, assim, no futebol profissional foi o Romário, né? Tipo assim, pela facilidade que ele sempre teve de fazer gol, né? E cada um tem os seus meios de começar os treinos e tal. E daí eu lembro, a gente sempre brincava ali na frente de casa, no portão, né? Tinha uma bolinha, aí brincava eu, o Jackson e o Luquinhas, que era nosso primo, né? Então, um defendia e o outro vinha da rua para tentar fazer o gol. E brincadeira de criança é assim, tu sempre vai ser algum jogador, né? E eu sempre era o Romário, queria ser o Romário pela questão de fazer gol, né? E no amador, cara, que eu me lembro, assim, um cara que me chamou a atenção foi ele jogou em 2003, se eu não me engano, o regional pelo Esperança, que foi o Alexandro, né? Acho que é esse nome, né? Se não me falha a memória. Até hoje eu lembro, ele tinha uma chuteira da Nike, né? O cadarço era mais na lateral, era uma chuteira preta com amarelo, né? E o cara fazia gol pra caramba, né? Então foi um cara que me chamou a atenção assim no campeonato amador. Teve a inspiração nele. E um atrito com o jogador dentro do vestiário, dentro do campo, aquela coisa mais pesada, quase saindo fora da linha. Cara, com um jogador assim eu não me lembro que tenha tido alguma coisa. Mais pro final agora até aconteceu, tipo assim, eu e o Peixe ali deu uns atritos ali depois do título que a gente teve no Canabarrense, no Intermunicipal. Ali que ficou uma situação um pouco meio chata, mas de um jogador assim eu não acho que não teve. Mas a gente escuta e vê as postagens hoje, a internet ela vai longe. E eu sei que teve uma história, e se tu puder contá-la para nós, de um Titanic. O Titanic afundou, não me lembro que ano era, mas parece que teve algum afundando há pouco tempo atrás. Como é que foi a história? Isso aí foi uma brincadeira que eu fiz que por muitos ela foi mal interpretada, né? Eu tinha jogado no Canabarrense e daí deu essa confusão ali no nosso grupo interno, que inclusive até acabou o grupo depois das discussão e eu acabei não ficando para o regional, né? Fui jogar no Juventude da Franklin, o campeonato paralelo aquele. E no dia que eles caíram fora para o Juventude Guaporé, daí a gente estava lá em cima jogando contra o Rio Grandense, né?
e olhando os pênaltis no celular. E, não sei, me veio aquela ideia na cabeça, né? Como já estava aquela baguncinha ali, daí me veio na cabeça e acabei postando. E muita gente não gostou, né? Mas levaram para o outro lado. Você fez uma simples brincadeira. Tipo, mas isso aqui foi em 2024. Essa brincadeira tua foi em 2024, no regional de Foi no 2024. regional de 2024. Como é que vamos dizer, né? Às vezes as pessoas, como elas recebem, não é como a gente quer mandar, né? Só que, claro, a brincadeira de quem está fazendo não é a mesma de quem está sentindo a dor lá da eliminação, né? Então, isso aí acabou ficando um pouco chato, né? Só que eu acho que no futebol tem que ter essa... Eu acho que são brincadeiras sadias, o futebol te dá tempo para ter a troca, tanto que no outro ano o Canabarrense ficou campeão intermunicipal, eles fizeram uma brincadeira semelhante com o barquinho, né? Que o barquinho estava em cima da água e coisa e tal. E eu levei super na esportiva, né? Teve muita gente me chamando, dando a cutucada, né? Mas super de boa. Eu brinquei lá atrás, então quando eles brincaram, foi a minha vez de aceitar, né? E tá tudo certo e possivelmente se acontecer alguma coisa para frente, talvez eu brinque de novo. É o meu jeito, né? Sempre foi assim, quem me conhece. Só naquele momento ela não foi bem recebida por alguns, né? E você faria essa brincadeira hoje de novo? Não tem como a gente falar, né? Tudo, a gente não sabe como vai se desenrolar as coisas, né? Mas, que nem eu digo, eu estou jogando, né? E não estou dizendo, vamos dizer, até já criar um problema para o campeonato, né? Mas eu tenho amigos que jogam no Canabarrense, tenho amigos que vão jogar no Gaúcho, e se alguém tirar o outro fora, sempre sai alguma coisinha, né? Sempre vai sair a resenha. Lembrando que isso é a resenha, é uma brincadeira e é saudável, dentro não ofendendo ninguém, não partindo para o outro lado, extra-campo, tá tudo certo. Mas se em 2024 foi o Titanic que afundou, e em 2025, o que tu diria hoje? 2025 também afundou o nosso lá do Tiradentes lá. E é como eu te falei, daqui a pouco poderia ter vindo uma brincadeira nesse momento para mim também, que seria um momento de também aceitar, né? Acredito eu que deva ter sido um dos melhores times que eu já participei junto, né? Pela questão dos jogadores que estavam lá. E infelizmente não dá certo. O futebol, isso é o bom do futebol, ele proporciona isso, né? Tá, mas aí lá o Titanic, até onde eu sei, era o maior, né, que afundou. E então pro Tiradentes, o pessoal do Tiradentes não fica bravo com nós. Então é bem maior que o Titanic, vão ter que inventar um outro. Vamos ter que inventar um outro navio aí. Mas afundou ano passado, mas já está se reerguendo de novo, né? Até vou te dizer, cara, que comunidade fantástica lá. O pessoal lá de Nova Brécia, eles estão de parabéns no modo deles fazer futebol lá. Um pessoal muito, muito, muito bacana mesmo. É um lugar que, se eu puder indicar, vamos dizer, quando tiver jogo, porque eles estão fazendo um time bom lá de novo, né? Todo mundo acho que esperava. É que, na verdade, todo mundo conta que tal time vai chegar na final, né? E hoje em dia, essa forma aí que está o campeonato, eu acho que ela emparelha muito, né? Pela questão da vantagem. Um tempo atrás, 2 empates dava a melhor campanha, hoje em dia já não tem mais, né? Então, que foi o que acabou levando para os pênaltis, né? Tanto que a gente caiu invicto, né? E devido às proporções, o Canabaense um ano antes também tinha um baita de um time, né? Mas esse do Tiradentes, eu acredito que tenha sido o melhor elenco que eu participei junto, né? Contando de todo mundo que ficava no banco de reserva e com os que jogavam, né? Que eram, nossa, um excelente de um time. Infelizmente não alcançamos o resultado, né? Mas já quero aproveitar aqui, já que a gente está falando disso, deixar os parabéns para
a comunidade lá de Nova Brécia, do Tiradentes, que equipe boa que os caras têm lá, sabe? A maneira deles fazer futebol lá, de receber a gente. Pessoal fantástico, fantástico, fantástico. Até agora eles parece que estão fazendo já começaram a contratar para esse ano, né? Desejo muita sorte, que se eu acabar não indo junto, se eu por um acaso fichar em outro time, né, que o meu ganhe, né? Mas se não, vou estar torcendo para eles lá também, né? É uma comunidade que merece, que está buscando esse campeonato, né? E tomara que num futuro muito próximo aí eles consigam conquistar também. Eu fiz 2 jogos deles, tanto aqui em Teutônia contra o Gaúcho, quanto lá de volta contra o Gaúcho também. Muito bem recebido lá, uma estrutura, uma arquibancada coberta. Aquele dia choveu bastante. Olha, estão de parabéns mesmo na comunidade lá do Tiradentes. E as brincadeiras são saudáveis e a gente vai levando aí. Um bate-papo rapidinho. Sem ser Vilmar da Rosa, qual foi o melhor treinador que você jogou? Sem ser o... Eu vou te dizer assim, hoje eu poderia colocar o João Bandeira, que foi o cara que, me vendo jogar, teve essa percepção que eu pudesse jogar na frente, né? Daqui a pouco, se ele não tivesse visto isso lá atrás, quando veio hoje, nós nem estava aqui tendo essa conversa, né? Então, por esse fato, eu vou colocar o João Bandeira. E nessas passagens por todos os clubes, o melhor jogador que jogou junto com o Índio? Cara, eu acho assim, ó, que da minha época, né? Quem jogou com o Edinho, não tem como dizer que foi outro, né? Não era muito fácil de jogar com ele, porque o cara não recebia a bola, ele driblava 4, 5 jogadores e fazia o gol, né? Então a bola vinha só quando ele se apertava, e ele se apertava pouco, né? Então eu acho que quem viu ele jogar, para mim, o melhor que eu joguei foi o Edinho. Nessa linha, quem é melhor? Quem foi melhor na época do Amador? Ivo ou Edinho? Não, no Amador, quem foi o melhor foi o Edinho, sem dúvidas, né? Mas o melhor jogador foi o Ivo, né? Porque olha onde ele chegou. Futebol não é só ali dentro, só chegar no domingo e jogar, né? O futebol, ele envolve muita coisa, né? Me preparo. E isso o Ivo mostrou que o quão profissional que ele foi nessa parte, né? Até por chegar onde ele chegou, né? Um juiz linha dura, que é aquele que não deixava conversar, não deixava reclamação. Cara, que era complicado era o Tacho, né? O Tacho, tu ia reclamar com ele, já sai para lá, vai para lá, e se bobear já sai cartão, né? Ele tinha, ao mesmo tempo que ele tenha, e facilitava para ele, eu acho também, ter essa amizade com todo mundo, porque aí ele te dava o cartão e não tinha nem como tu ficar bravo com ele, né? Aí depois ele já vinha te falando outras coisas e tu acabava deixando passar. E você lembra, se você conseguisse fazer uma seleção hoje dos 11 melhores jogadores que o Índio jogou? Aí tu coloca o cara numa saia justa aí, né? A ideia é essa. Porque eu joguei com ótimos jogadores, cara, ótimos jogadores. Desculpa, vai lembrando aí dos jogadores, mas quem foi o zagueiro que mais difícil que o Índio enfrentou? Aquele cara assim que difícil de passar por ele? Sem dúvidas nenhuma, o Maninho Navalhado, lá de Canoas. Esse aí era complicadíssimo. Até hoje em dia, do perfil que era ele, vamos dizer que é o Teco hoje em dia, né? Só que o Maninho, para mim, foi o melhor zagueiro que eu joguei contra, disparado. Certo. Lembra dos 11 ou não? É que, tipo assim, nós já vamos começar, vamos dizer, eu joguei com o Mael e com o Mário, por exemplo, né, de goleiro. A gente já tem um problema aí Não, mas já temos 2, já temos o titular e o reserva. Já dá para colocar aí. Aí tem muitos, que nem, joguei com muitos zagueiro bom, joguei com o Maninho depois, muito tempo.
joguei com o Petri, joguei com o Tadeu, que para mim, lateral direito, foi o melhor que eu joguei. Lateral esquerdo da minha época, o Dito, que era muito bom. Né? Então, volantes, é complicado, tem gente boa aí, cara. Mas tem muitos, vamos dizer, agora podemos ir mais para frente. Tem Edinho, tem Maravilha, Peixe, Kiki, né, que foi, vamos dizer, as minhas duas melhores duplas, né, onde a gente mais fazia gol foi com o Peixe, depois com o Kiki, quando o Kiki voltou do profissional. Então, nossa, posso te listar aí né, agora mais recente aí, né, tenho jogado com o João Moura, que hoje é um dos melhores atacantes da atualidade, Teteu, essa gurizada tudo, né? Então eu peguei desde a época lá atrás, quando eu iniciei, que eram os bons daquela época, e estou jogando com os bons dessa época também, né? Então, joguei com muita gente boa. E eu queria que você chegasse aí mesmo, que você citasse o Kik. Deixei essa por último. Como é que era a parceria Indy-Kik? Cara, isso é uma coisa muito interessante. Eu e o Kiki, que assim, nunca teve vaidade entre os dois, né? Então a gente jogava, claro, eu decidi muito jogo, ele decidiu muito jogo, porque é difícil explicar, mas é uma dupla que encaixou, né? A qualidade de um com a do outro. Se a gente chegasse sozinho com o goleiro e tivesse apertado para fazer o gol, daria a bola para o lado para o outro fazer. Teve uma curiosidade lá no Ouro Verde, quando a gente ficou campeão, nós terminamos 2 com 14 gols, né? Então é muito difícil hoje em dia tu pegar uma dupla de ataque que vai terminar com a mesma quantidade de gols e ainda mais nessa quantidade, né? Então a gente pegou um campeonato difícil, jogando com um time que nunca tinha sido campeão e só a dupla de ataque fez 28 gols, né? Então fora o que os outros fizeram. Então a gente teve uma conexão muito boa desde sempre, né? Somos muito amigos, compadres, né? Ele é padrinho da minha filha. Então essa amizade verdadeira, eu acho que levou a muitas conquistas nossas, né? De nós dois juntos. E partindo também de assim, ó, você passou em todos não, mas a maioria dos clubes aí da região, você jogou nos grandes clubes. Qual foi o clube assim que mais te marca, que tipo assim, você chega lá, você se sente em casa? Vamos dizer, o Atlético você está em casa sempre, mas um outro clube lá que você chega, você está em casa, recebe bem, você já citou o Tiradentes, pode ser ele, mas porque tem aquela coisa assim, muitas vezes o ambiente do clube é frio. Muitos jogadores falam isso. O ambiente lá é frio, tu vai lá, joga, pega teu envelopezinho e vai embora. Qual deles você se sentiu mais em casa? Na verdade, a questão do Atlético para nós envolve muita emoção, né? Então, ela já parte de torcedor, daí para jogador do segundo quadro, aí para jogador do primeiro. Mas eu acho que o time que o Índio mais se identifica mesmo, eu acho que é o Esperança, né? Porque eu fiquei muito conhecido como o Índio do Esperança, né? Então, como eu participei ali da 2003 do Atlético, ficamos campeão, só que eu não jogava ainda, né? Talvez entrava eventualmente, por ser muito novo. E daí eu fui para o Esperança no outro ano para jogar no segundo. E em 2005 eu já era titular do Esperança. Hoje é muito difícil tu ver um jogador com essa idade ser jogador que nem a gente falou antes, com todo respeito aos outros times, né? Não que não tenha capacidade de ter os melhores, né? Mas é muito difícil hoje tu ver nessa idade um jogador ser titular do Canabarrense, do Esperança do Gaúcho, né? A não ser que ele vá ser muito acima, um cara que já vem treinando que essa questão da escolinha facilita também, né? Para tu já chegar e estar pronto para jogar no meio dos grandes, né? Se ouve muito aí nos bastidores, e eu acho que foi uma fala sua, e vamos ver se você confirma, que esse ano de 2026 é o último ano do Índio no Amador. A gente sempre está falando que é o último, né?
muita gente sabe, outros não. Em 2009 eu tive que fazer uma cirurgia, na verdade duas, né? Porque foi nos dois calcanhares, e que foi uma calcificação de calcânio, o famoso esporão. E por muitos anos ela ficou tranquila, né? E agora ela tem voltado, né? Já está crescendo o ossinho de novo, e isso ali vai causando muita dor. Então, muitas vezes, nos finais de semana, eu tomo comprimido para poder jogar, né? Para praticar o mínimo sem sentir dor, né? Então, cada vez isso tem piorado, né? O pessoal até brinca, mas daqui a pouco, será que não é por causa do peso e tal? Isso eu tive quando eu estava na minha melhor forma, com 82, 83 quilos, né? Então, é uma coisa que não tem nada a ver com essa questão, né? Justamente uma questão de impacto ali e tal. Não vou saber dizer como é que aquilo, né? Nunca também fui atrás para pesquisar. Foi um problema que eu tive, e passei por cima, e só que agora ele está voltando e incomoda, né? Então é muito difícil precisar, esse vai ser o último. Quando vê, não seja, né? Mas eu já estou aproveitando também, porque daqui a pouco possa ser a última oportunidade de eu jogar no Atlético, né? E eu acho que eu consiga entregar alguma coisa para ajudar o time. Então, não teria melhor momento para voltar que não seja esse, né? Talvez até gostaria que outros amigos tivessem junto, né? Mas cada um tem as suas questões. Essa é uma opção minha de estar ali, por ser o time que eu comecei, é o time da nossa comunidade ali, né? Meus pais, só para te dar um exemplo, né? O pai e a mãe foram olhar jogos no Nova Brécia, né? Me acompanharam em outros jogos fora, foram lá contra o Poço das Antas, né? E o Atlético, no mesmo momento, também estava participando de um outro campeonato. Então, até por essa questão, né, até sempre gosto de falar, tem uma tia minha que gosta muito de jogo, que é a tia Vena, que vocês conhecem, tio Roque, né? Sempre estava ali olhando os jogos. Acredito eu que eles também se afastaram um pouco, né? Justamente por não ter mais essa identidade de nós ali, que somos da casa mesmo, né? Tá participando. E com essa volta, agora tem o Varguinhas, que eu vi que também está lá, aí tem o Pedrinho e a Cirlei também, né, que sempre participam. Então, essa turma de fora, de torcedor, também acaba se aproximando junto da comunidade novamente, né? Claro, eles nunca deixaram de ajudar, né? Participam da forma que eles podem, mas a questão de estar ali todo domingo, as famílias se reunir de novo, né? Estar ali olhando os jogos, torcer pelo Atlético, né? Então, eu acho que isso aí, essa minha volta engloba muito mais do que propriamente só voltar para jogar no Atlético, né? Então, acho que tem essa junção da família também, pesou bastante para que voltasse. Com certeza a tua volta para lá vai agregar e vai engrandecer a comunidade, aquilo que nós falávamos antes. O Atlético foi grande, hoje então, devido a algumas circunstâncias, e outros voltaram, então maior investimento, e o Atlético então deu uma parada. Eu sempre até acho que comentei com você uma vez, você tem que voltar para fazer o Atlético voltar a ser grande. Mas, parando de jogar, o Índio pretende ser o treinador. Uma vez eu lembro lá atrás que o Edinho falou, perguntaram para o Edinho, já que tu citou o nome dele, tu vai ser treinador? Não, eu vou ser só empresário. Ele não quer ser treinador, quer ser empresário. O Índio quer ser empresário de jogador ou quer ser quer ser um Não, treinador? a hora que eu parar de jogar, eu quero ir lá xingar os outros, né? Ó, o fulano tá mal, tira o ciclano, né? Não tá jogando nada. Eu quero ir só para assistir e incomodar, fazer minha parte como torcedor. Como torcedor, de repente um maqueiro, um segurança lá no portão. Não, 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 não. Já passei muito tempo dentro de campo, né? Que nem eu te falei antes, a gente nunca sabe, né? Quando vê, surge algum convite, porque querendo ou não, todos esses anos dentro do futebol, alguma coisa tu aprende, né? Então, às vezes a gente até está acompanhando algum jogo, deveria, né? O fulano deveria sair, né? E trocar, botar o ciclano. Aí passa minutos ali, é praticamente o que o treinador faz, né? Porque é uma coisa que se torna tão comum para nós que estamos ali dentro, que tu também percebe, né, o que está acontecendo. Então,
não tem como dizer que não vamos ser, né? Daqui a pouco surge algum convite para frente, né? E a gente na hora tem que avaliar, né? Mas pensando hoje, a minha opinião é só torcedor, só ir nos jogos para torcer. Não se incomodar fazendo com aquilo que você incomodou os dirigentes e treinador. Bem isso aí Bem por mesmo. aí. Ir lá só participar, olhar, ajudar a comunidade, alguma coisa e ficar de fora. Índio, um papo de vestiário que ficou lá dentro do vestiário, que só você ou os jogadores que estavam junto, o treinador, dirigentes, presenciaram. Cara, teve uma muito boa minha que quando eu joguei lá pro time de Brochir lá, Juventude. Aí era a Copa Polar e a gente jogou contra um time aqui de cima ali, se eu não me engano é São José do Herval. Né? Então eu peguei, saí de carro aqui de Lajeado, fui até lá, me encontrei com o pessoal lá e quando chegou na hora do jogo precisava um documento, né, de identificação. Não achei minha identidade. Aí os caras, não, mas pode ser com a carteira de motorista, né, já que eu fui dirigindo tudo. Comecei a procurar, tinha esquecido também em casa. Esqueci a identidade e a carteira de motorista, não pude jogar. Andei todo esse trajeto e tive que voltar para casa. E uma outra boa também, que antes a gente até falou, né, dele, que foi a do Kik na final, que chegou para jogar uma final de campeonato sem chuteira. Esqueceu a chuteira em casa. Mas a dupla dinâmica de fazer gol e tudo, um sai sem o documento para jogar, vai pela BR, arriscando ser parado pela polícia, nem conseguindo chegar, ou na volta, não chegar no jogo, ou na volta não chegar em casa, e o outro cara que quase não gosta do futebol esqueceu a chuteira. Mas são coisas que o futebol proporciona para a gente, né? Às vezes tu tá tão intertido com outra coisa e, né, o principal, eu só precisava levar um documento. Quando vê chuteira, eles até me conseguiriam lá, né? E foi o que eu esqueci. E o Kik já foi diferente, né? Tava pertinho de casa e foi sem chuteira pro jogo. Então são esses detalhes aí que o futebol proporciona pra gente. Você era um pouquinho mais longe e não deu tempo de voltar a buscar. O Kik conseguiu buscar a chuteira e voltar a tempo ou arrumou ali na hora? Eu acho que alguém arrumou para ele uma chuteira e ele acabou jogando com a chuteira de outro. E não sei se não foi na final ali que ele acabou fazendo 2 gols ainda. Foi o melhor em campo e tudo, né? Mas provavelmente fez isso porque a chuteira não era dele. Não, mas ele tem as qualidades dele também, né? Não, é só uma brincadeira. Sabemos a qualidade do Kik. Sim. Gente, nós queremos te agradecer, o dono do jogo, a gente agradece pela sua presença, pelo esse bate-papo. Fique à vontade para deixar uma mensagem aí para o nosso público. Que nem eu falei no início, né? Eu que agradeço aí pelo convite, poder, eu não sei, é o primeiro jogador que vocês estão entrevistando. Sim. Agradeço por essa escolha também, né? Que venham muitos outros aí participar do programa de vocês, contar a história deles também, né? Que às vezes a gente conhece as pessoas, mas não sabe muito dos bastidores, né? Do que aconteceu. Claro, tem alguns mais próximos que tu acompanhou, né? Mas é legal vir um jogador lá que jogou em tal lugar e tu também poder acompanhar a história deles, né? Então, desejo de novo muito sucesso, né? Que o teu programa possa receber muitas histórias boas aí para a gente também estar acompanhando a história deles. Tá certo. Muito obrigado. Este foi Josimar da Rosa, o Índio. E assim encerramos mais um programa, O Dono do Jogo.